Sejam bem-vindos à Aurora Escarlate, Ana Lu aqui. E uma pequena lua desértica tomada por um inverno permanente na órbita do planeta Nadjeda foi o lar de uma das primeiras civilizações a explorar a natureza da força. Jedha já foi um planeta importante para a Ordem Jedi e era um local sagrado para peregrinos de toda a galáxia buscando orientação espiritual. Até sofrer o seu desastre de mineração, é claro. Jedha estava situada na Orla Média, uma pequena lua que também era uma vergência da força, ou seja, uma ocorrência natural de concentração de energia da força. E em lugares assim, aqueles sensíveis à força podiam interagir com ela mais intensamente. Além disso, em sua crosta arenosa havia ricos depósitos de cristais Kyber. Uma das primeiras civilizações a explorar a natureza da força se estabeleceu no antigo mundo de Jedha e foi considerado o lar espiritual da Ordem Jedi. E muitos acreditavam que o nome da lua vinha da antiga religião. Era discutido também se Jedha era o local do primeiro templo da Ordem Jedi, com outros candidatos sendo Ahch-To, Coruscant, Ossus e Tython. Havia dezenas de crenças diferentes presentes em Jedha, mas além dos Jedi, os discípulos e os Guardiões dos Whills representavam os mais dominantes. Junto da Igreja da Força, eles tinham como base o Templo de Kyber, um grande templo que ficava na cidade de Jedha. Toda essa espiritualidade fez com que Jedha se tornasse um local importante para peregrinos de várias fés. E enquanto mais e mais lugares da galáxia passavam a ser mapeados, mais rotas de hiperespaço diretas eram descobertas. Isso fez com que menos rotas precisassem levar até Jedha para conectar as outras, e a popular lua se tornou mais uma curiosidade do que um destino relevante, sendo mais procurada realmente por aqueles em busca de orientação espiritual, propósito ou simplesmente um autoexílio da galáxia. Porém, durante a Alta República, muitas religiões da força diferentes estavam presentes em Jedha e seu papel de lugar de peregrinação era mais forte do que nunca. Por causa disso, o local foi escolhido para sediar a Convocação da Força. A Convocação era basicamente um comitê de aconselhamento criado para promover um acordo entre as muitas religiões da força sediadas em Jedha na época. Essas religiões podiam enviar representantes para a convocação, e entre as presentes estavam os discípulos dos Whills, os Falanassi, os Lonto, os Matukai, a Ordem Jedi, os Guardiões dos Whills, a Igreja da Força e os Feiticeiros de Tunt. Mas muitas outras crenças tinham seus adeptos em Jedha. A história espiritual da Lua a levou a se tornar um lugar importante para os peregrinos. Além das religiões já mencionadas na convocação, também incluíam a Irmandade do Semblante Beático, o Clã do Toribota e Zopter Central. Mas o que cada uma delas acreditava? Os discípulos dos Whills eram uma organização que cultuava a força e cujos membros usavam simples mantos vermelhos. Era uma das mais antigas fés de Jedha, apesar de não serem tão visivelmente ativos quanto os Guardiões dos Whills. Eles preferiam ouvir e tentar entender a vontade da força, enquanto os Guardiões preferiam sentir a força e sua presença. Eles acreditavam que tanto o lado sombrio quanto o luminoso da força tinham seu valor, e que a força deveria ser mantida em equilíbrio. Os Guardiões dos Whills eram uma ordem religiosa fundada no ano 482 antes da Batalha de Yavin. Durante o Império, eles agiam como um grupo de resistência ativos na cidade de Jedha. A tradição deles era fazer um arco de luz à mão, uma espécie complicada de balestra nativa de Jedha, como a que Chirrut usava. Os Guardiões protegiam o Templo de Kyber e os peregrinos que o visitavam. A Igreja da Força era uma instituição religiosa composta de pessoas que cultuavam a força. Essa igreja começou sendo uma crença meio obscura, cujos seguidores acreditavam nas ideias da Ordem Jedi. Era basicamente o equivalente da Ordem, mas com pessoas não sensíveis à força. E apesar das proibições desse tipo de crença durante o Império, a Igreja da Força acreditava que a luz dos Jedi retornaria para a galáxia. A Irmandade do Semblante Beático era um grupo religioso que também cultuava a força.
Eles vestiam mantos vermelhos com capuzes, representando um voto de silêncio. Alguns até carregavam um cetro com incenso para mascarar o cheiro natural deles. Essa crença escondia a individualidade de seus membros e alguns até mesmo abandonavam os próprios nomes. O clã de Toribota era um enclave nômadico do planeta Isdinarra. Depois de uma conjectura astronômica apontar o enclave até a lua de Jedha, eles acreditavam que a estrela do sistema era a primeira luz, a primeira estrela vista pelos ancestrais deles. O Isópter Central era um culto que adorava a morte, cujos membros frequentavam áreas de violência meditando sobre as questões da mortalidade. Bem saudável. Os Falanassi eram uma ordem religiosa adeptos a usar a força, que eles viam como o mar. Eles se referiam ao lado luminoso da força como a corrente branca e o lado sombrio como a maré sombria. Eles eram capazes de usar a força para criar ilusões ou uma projeção de si mesmos, que podia aparecer em qualquer lugar da galáxia. Essa técnica, inclusive, foi transcrita pelos antigos Jedi em seus textos sagrados e se chamava Simil Futurus. Os Feiticeiros de Tund eram um grupo associado ao lado sombrio da força, sendo fundado no planeta Tund. E no ano 382 antes da Batalha de Yavin, a convocação foi liderada pelo representante clã da Igreja da Força, e nesse mesmo ano eles planejaram o Festival do Equilíbrio na cidade de Jedha, o que levou uma enorme quantidade de turistas até lá. Jedha possuía muitos lugares sagrados e históricos e muitos artefatos eram guardados pelos enclaves na Lua. Por isso, um museu existia em Jedha durante a Alta República, com muitos artefatos e protegidos pelos Jedi. Por muitos anos, Jedha continuou sendo esse local sagrado até pouco antes da Batalha de Yavin, quando as forças imperiais de Jedha receberam ordens de evacuar imediatamente. A Lua acabou se tornando o local de teste da Estrela da Morte, que após a ordem do Grão-Moff Tarkin, destruiu a Cidade Sagrada. E para impedir que soubessem o que verdadeiramente causou a destruição da cidade, o Senado Imperial em Coruscant foi informado de que uma explosão foi causada por um desastre de mineração. E hoje ficamos por aqui, mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas novidades e compartilhar o vídeo com os amigos. Me despeço por aqui e aguarde a aurora.